Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você sintoniza no podcast Papo de Líderes, um podcast produzido pelo escritório Máximo Fornari Advogados. Aqui nós vamos tratar sempre de direito sem juridiquês e, por outro lado, eu diria principalmente, a visão compartilhada, inspiradora de empreendedores, de empresas que certamente vão tocar a cada um de nós com as suas experiências. E no episódio de hoje, vamos aliar a parte jurídica e a parte da gestão também. E para isso, eu trago aqui o meu amigo, meu sócio, professor, Leonardo Fornari. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso projeto. Olá, William. Obrigado a quem nos acompanha, né? E estou muito feliz desse nosso novo projeto, te parabenizar por idealizá-lo, né? E vamos direto ao ponto. Aqui a gente tem, né, o nosso convidado de hoje, é uma pessoa, né, ímpar, cliente há muitos anos, ele é administrador, tem especializações nessa área, né? Mestre em administração pela ESAG, e também um dos diretores da construtora CFO, junto com o Márcio, junto com o Davi, e a construtora CFO, que é referência, né, em saneamento básico no nosso estado, no Brasil. Então, seja bem-vindo, José. Obrigado, Fornari. Obrigado, William. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto e que seja um sucesso. Espero poder contribuir à altura. Com certeza, José, essa é a ideia. Essa é a ideia de um bate-papo informal, de um bate-papo muito mais próximo de quem nos acompanha. Agora, José, conta pra gente, porque a CFO é uma referência, eu diria, no sul do Brasil. Eu gostaria de saber de onde que surge esse DNA, de onde nasce a CFO Saneamento. Então, o DNA da CFO, ele vem até hoje muito característico, com a cultura muito forte dentro da empresa, com identidade muito característica. E o DNA da CFO, ele vem desde o início, desde a fundação da empresa, né? A empresa foi fundada pelo Márcio, que é meu irmão, engenheiro civil, pelo Davi, que é engenheiro sanitarista, e ela surge de um desconforto que eles tinham com o setor de saneamento, na verdade, na época. É, Eles já atuavam há bastante tempo com saneamento, com uma boa experiência, e eles queriam fazer algumas coisas diferentes do que o mercado estava acostumado a fazer na época, né? Então, por muitas vezes não conseguir fazer o que eles queriam nas empresas que eles passaram, eles decidiram tentar fazer do jeito deles e abrir uma nova empresa. Então, é nesse contexto, lá em 2014, que a CFO surge. Ela surge com esse DNA de um propósito muito claro. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de um pilar fundamental para qualidade de vida, para a saúde das pessoas e para uma vida digna, né? Então, ela surge com um propósito muito nobre, com uma vocação deles para isso, e ela agrega a isso uma, um contexto de querer fazer as coisas diferentes e de querer prosperar e evoluir, tanto como empresa, como sociedade, quanto para as pessoas. Então, lembro de conversas, né? Na época eu já conversava com eles, conversava muito com o Márcio sobre a fundação da CFO. Então, desde o início, ela nasceu já sendo pensada com um planejamento estratégico para os próximos anos, com objetivos, com missão, com visão, com valores. Então, tudo isso foi muito discutido no início. E eu lembro de escutar muito deles de que, além do propósito, além da missão da CFO, que a empresa fosse um lugar para as pessoas prosperarem, para as pessoas que entrassem na empresa prosperarem socialmente, financeiramente, intelectualmente, e que se um dia saíssem da empresa, saíssem melhores do que entraram, se continuassem crescendo e fazendo a empresa crescer. Então eu penso que o DNA da CFO vai muito para essas duas bases, assim, do propósito e da prosperidade para as pessoas, assim. Agora, José, há uma série de gargalos, eu diria, na área do saneamento básico, né? Principalmente porque o Brasil ainda é muito frágil nessa questão, ainda há muito que se fazer. Qual a tua visão, principalmente além dessa visão da gestão, como a área jurídica você percebe que pode auxiliar
principalmente na tua área, vendo a CFO, no teu dia a dia, junto com a gestão, para minimizar, porque a gente sabe o tamanho da empreitada que a CFO tem e o compromisso que ela tem, não só com Santa Catarina e com o sul do Brasil, mas com o país. Então, qual é do tamanho desse desafio, qual é a visão que tu tens assim da parte jurídica junto com a gestão? Você que lida com isso com muita, né, até por estarmos juntos muitas vezes, qual a tua visão nesse sentido? William, eu penso que desde indo para o início, assim, né? Eu acho que desde da própria regulamentação do setor em si, né? Então, eu acho que o setor jurídico ele está muito inserido no mercado de saneamento e precisa estar, porque é um setor que carece de regulamentação, né? Então, evidentemente, em 2020 tivemos o Marco do Saneamento que deu diretrizes importantíssimas e vem trazendo muita mudança para o setor de saneamento, mas ao mesmo tempo que vem trazendo essas mudanças, ainda existe muita fragilidade jurídica, né? Nos formatos de contrato, nas concessões, sejam públicas, privadas. Então, existe uma complexidade muito grande, porém uma necessidade de fazer acontecer e de que as coisas sejam feitas de uma forma rápida e de uma forma assertiva, porque a gente não tem tempo para errar mais no saneamento, né? A gente está em 2025, temos metas definidas pela ONU, temos as próprias metas do Marco de Saneamento para a universalização do saneamento e é preciso ser feito muito investimento na área. Para que esse investimento seja feito de forma segura, o jurídico, as assessorias jurídicas, as empresas, os escritórios, enfim, precisam participar dessa discussão pública sobre o saneamento com protagonismo, né? Então, eu acredito que desde o início a gente já precisa disso no setor. Agora, quando a gente vai para as empresas, cada empresa vai ter, evidentemente, suas especificidades, mas falando muito da gente, assim, eu acho que sempre o jurídico, ele, desde o início da fundação, do planejamento estratégico, a gente sempre tratou o jurídico como preventivo, né? E não como alguma coisa está dando errado, eu preciso acionar o jurídico para vir me salvar, né? Então, assim, desde o início, seja na esfera trabalhista, tributária, contratual, a gente sempre buscou esse auxílio e eu acredito que é o que as empresas deveriam fazer, né? Penso que uma empresa que se prepara seus modelos de contrato, prepara suas políticas internas e política de gestão de pessoas, alinhadas com todas as normas, tudo que é exigido, seja na parte de segurança do trabalho, seja na parte tributária, de como identificar corretamente os impostos e tudo que precisa ser feito, como precisa ser feito. Eu acredito que isso mitiga boa parte dos riscos que a empresa vai enfrentar, diminui os impactos desses riscos, então eu realmente creio que a prevenção é o melhor caminho assim, para uma assessoria jurídica dentro de uma empresa, qualquer que seja ela, inclusive. Então, José, uma das coisas assim que chamou a atenção, né, do escritório, e chama, né, como todo operador do direito, a gente costuma, às vezes, até estranhar, infelizmente, né, e não deveria ser, é a empresa buscar, tão logo esteja, né, informação, nos atos constitutivos, ali estão idealizando aí na empresa, já buscaram um apoio jurídico, né, a maior parte das empresas buscam depois, né, quando já tem um incêndio, quando já tem um processo, e depois vão ver se muda alguma coisa dentro da empresa. E eu queria te perguntar isso, né, uma curiosidade até, o que levou a buscar esse apoio jurídico antes até de ter a empresa, né, tocando uma obra, por exemplo? Bom, eu acho que dá de fazer uma analogia, você falou até de incêndio, né? Eu acho que, assim, se tua casa tá pegando fogo, evidentemente, naturalmente, é bom chamar um bombeiro, né? Mas o mundo ideal é que sua casa não pegue fogo, né? Então, eu acho que foi essa analogia, assim, a gente não queria que as coisas acontecessem, então a gente se antecipou a isso, enfim, a empresa se antecipou a isso para buscar esses pareceres, esses direcionamentos, esses modelos de contrato para a gente se precaver. Eu acho que
muito disso deu certo. Eu acho que o fato da empresa ter um histórico excepcional, né, de não ter processos como a gente vê muitas empresas do setor terem, eu acho que vem muito disso, né? E, e eu penso que assim também, talvez seja um pouco daquela questão também de não ser somente bom, né? Ter que parecer bom, assim, né? Então, que é um pouco assim, a gente sempre teve a preocupação e sempre vai ter com as pessoas, com a segurança das pessoas, eh, com fazer as coisas da forma correta, as pessoas se sentirem bem, é um dos valores da empresa, reconhecer e valorizar o papel de todos, mas a gente sabe também que nem sempre a gente vai encontrar eh, eh, todas as pessoas com a melhor índole, né? Então, às vezes, você vai encontrar uma pessoa que talvez não esteja tão bem intencionada assim, né? Então, quando a gente cruza com essas pessoas, é bom que a gente esteja precavido, né? Então, não basta eu estar preocupado em fazer as coisas da forma correta, seja entregar todos os EPIs, seja dar a melhor condição, se eu não registro isso, se eu não tenho evidência, se eu não me preocupo em me resguardar também, né, como empresa. Então, eu acho que isso lá no início já ficou muito claro também, né? A gente precisa se resguardar, precisa mostrar, precisa evidenciar, e com isso as pessoas vão ficando mais tranquilas, vão acreditando, vão comprando a ideia e vão vendo que a preocupação é genuína e a gente acaba evitando muitos e muitos problemas, né? Então, eu penso que isso Agora, foi. José, aproveitando, né, essa reflexão, também estava pensando aqui, dentro do que o Leonardo comentou, da importância, né, de um jurídico que também tenha uma escuta ativa, né? Afinal de contas, principalmente, né, muitas pessoas que ainda estão em formação ou até que já estão no mercado e muitas vezes no nosso dia a dia, né, acabam atropelando os processos, né, ou muitas vezes vindo com fórmulas mágicas para as empresas, né? É como se eu dissesse o seguinte: olha, a lei é única e serve para todos e ponto, né? Vai servir para qualquer empresa, né? Mas não se trata só de legislação. Se trata muitas vezes dessa escuta dos funcionários, da gestão. Então, a minha pergunta para ti também, José, é no sentido de que, como foi também o pensamento da tua empresa, e eu acredito que isso também seja o diferencial, de colocar o jurídico também como algo estratégico na empresa, e não só tático operacional, mas estratégico, cuidando desde a identidade estratégica da empresa, o zelo, até, por exemplo, um regimento interno para os funcionários e para a própria empresa, porque isso vai certamente ao encontro da prosperidade, de um ambiente bacana de se estar. Então, esse é o meu questionamento e a minha reflexão, né? De um lado, um direito que precisa de uma escuta e muitas vezes dessa humildade mesmo, de reconhecer que tem que aprender sim com a empresa, tem que aprender o que é o saneamento. Muitas vezes aqui a gente percebe isso, não só a inspiração vindo do José, mas a transpiração também vinda do José, né? E muitas vezes que nos contagia de irmos atrás, de buscarmos um pouco mais sobre saneamento. Então essa é a ideia. Como que o jurídico, e eu acho que esse é um ponto de sucesso teu, está inserido na estratégia e na gestão da empresa? Então, eu creio que é um aprendizado mútuo, né? Então, trazer o jurídico para um pensamento estratégico da empresa, eu acredito que é tu colocar multidisciplinaridade para o pensamento da empresa, né? Então, se a gente fala de planejamento estratégico, se a gente fala sobre decisões estratégicas, escolha de caminhos, a gente não pode ser míope, né? Então, a gente precisa de visões complementares, visões diferentes, muitas vezes até divergentes, para que a gente possa discutir e fomentar enfim, fomentar uma discussão que te leve a um lugar melhor, né? Então, eu penso que o jurídico, como estratégia, ou participando da estratégia da empresa, ele traz conhecimentos que a empresa evidentemente não vai ter. Não tem como a gente ter um conhecimento técnico aprofundado no jurídico, considerando que a nossa atividade fim é completamente diferente disso, né? Então, eu penso que tanto na parte trabalhista, contratual, tributária, contábil, enfim, todo esse pensamento, se o jurídico está na mesa estratégica,
a escuta, o diálogo, ele vai agregar muito para a empresa. E penso também que agregou muito para a gente. Acho que olhando para trás, vendo as escolhas que a gente fez, talvez a gente possa ter deixado passar uma oportunidade ou outra, por conta de ser um pouco mais conservador, mas ao mesmo tempo a gente deu o passo do tamanho da nossa perna, com segurança, para fazer um crescimento que seja um crescimento constante, né? Que seja um crescimento constante para não ter aquela coisa de cresce um monte, daqui a pouco diminui, daqui a pouco cresce. Pelo menos é a nossa escolha, né? Existem várias formas, mas a gente sempre optou mesmo pela consistência. E eu acho que o jurídico esteve presente nessas decisões e dando muita tranquilidade para a gente deitar à noite e dormir tranquilo, sabendo que as decisões estão sendo acompanhadas também, né? Agora eu queria aproveitar também, viu, José, se me permites a licença, e perguntar para o Leonardo, né, que começou esse trabalho com a CFO e hoje nos envolve, eu diria, nos contagia, né? E perguntar para o Leonardo, assim, como foi, Leonardo, para ti, com toda a tua experiência, né, quase 25 anos de uma trajetória no direito, foi meu professor, né, da parte de direito civil e um ser humano muito especial, mas te perguntar assim, qual o teu aprendizado também nessa trajetória da CFO, enquanto jurídico, né, depois também dar o meu depoimento, mas principalmente você que começou, né, conheceu o José, pegou lá no início e praticamente lá já foram quase uma década praticamente junto, né, com a CFO. Não, ele é muito bacana, né, essa pergunta, porque eu acho que a CFO foi, né, um dos cases de sucesso, que é uma coisa que a gente prega há muitos anos, né, a prevenção mesmo, jurídica. E poucos falam disso, né? Uma vez até um rapaz ligou para o escritório perguntando: olha, eu vi aqui que a primeira palestra que eu encontrei no Brasil sobre isso, né, você estava dando, né, em Santa Catarina. Eu queria saber como é que funciona a prevenção. Mesmo porque é muito difícil, né, a prevenção, porque a maior parte do empresariado não pensa muito nisso, até por questão de custo, que gera um custo alto, né, de você ajeitar a casa, né? Você tem que fazer, né, modelos de contrato específicos para cada caso, tudo mais. E a CFO foi uma das empresas, né, que a gente teve a satisfação de sugerir isso, né? Eles buscaram, perguntaram como se faria isso. Foi dito como fazer e isso deu certo, né? Porque a gente nota paralelo com outras que eventualmente não têm essa preocupação com o ser humano, com a parte jurídica, né? E depois, ao longo do tempo, as outras empresas têm um número de demandas, especialmente trabalhistas, maior, problemas também no aspecto empresarial, consumidor, né? E a CFO não tem. Então, acho que a gente sempre, né? Isso acho que foi o maior aprendizado. E para passar depois para os alunos, para passar para as outras empresas, né? Para os outros operadores do direito, de que vale a pena investir, né, na prevenção, que isso reflete né, assertividade maior, resultados maiores. Imagina o impacto financeiro, né, de demandas trabalhistas quando são exitosas é enorme, né, a ponto de ter tido né, uma reforma trabalhista pensando nisso, né? Então acho que esse é o maior, né, o nosso maior resultado, né, é verificar que deu certo, né, uma empresa que é de sucesso também, acho que, né, por conta disso. Perfeito. Não, e nessa mesma linha, não é, Leonardo, que a gente percebe na CFO, né? Depois, juntos, tive a oportunidade, né? E tenho sempre a oportunidade de conversar com os colaboradores, com cada pessoa que trabalha na CFO, né? E o que é muito bacana para o lado de cá também, viu, José? É que essa estratégia está no chão de fábrica. E a gente percebe a visão humana, e a gente também percebe, não é, Leonardo, o quanto também a gente evoluiu durante cada contato, durante cada desafio, porque nem sempre, como a gente falou, são aspirações e inspirações, né? Mas muito de transpiração, né? Eu insisto nisso. E tem aquele ditado, né? Quando a gente lida muitas vezes com as empresas, a gente sempre fala, né? A gente nunca se banha no rio e sai da mesma forma, né? A água segue correndo, né? Então, cada dia uma nova experiência, a gente muda, a gente evolui
E também por isso deixar aqui o nosso registro e o nosso agradecimento, né? Por esse crédito da CFO que tanto contribui para a nossa evolução também, como ser humano, como profissional, como uma assessoria jurídica, que é o que a gente busca sempre e vai muito dentro do que falaste, que é realmente essa visão não só de resultado, que isso é muito importante, mas sem qualquer clichê, viu, você que nos acompanha, mas uma visão humana, uma visão que realmente seja sensível e faça a diferença na vida das pessoas. E por isso aqui o nosso registro também, né? Sim. E por essa oportunidade da CFO. Mas largo pro Leonardo aí também. Claro, isso. Não, é isso, William, né? Agradecer sempre a CFO por isso, por essa experiência. E já aproveitando, né, José, aqui uma pergunta que eu tenho para te fazer, porque ao longo dos anos também a gente nota que faz toda a diferença o trato com, né, também com os funcionários. Tinha falado isso antes, né, a preocupação. E eu queria te perguntar, como é que vocês pensam, né, em relação, por exemplo, aos funcionários, né, o que, pela tua experiência também como empresário, administrador, o que vocês fazem, né, também com relação aos funcionários no dia a dia? Como é que vocês pensam isso? No trato mesmo, de como se portar com os funcionários, de como eu vou o dia a dia posicionar, porque a gente sabe que são várias pessoas com identidades diferentes, problemas diferentes, né? Então, como que internamente vocês lidam? Que eu sei que isso faz diferença, a gente nota que tem uma diferença né, da empresa de vocês para outras. O que vocês fazem lá dentro em relação aos funcionários, o ser humano? A pergunta é complexa, né? Sim. Mas eu acho que, tá usando muitas vezes termos que o William usa, assim, eu acho que é muito olho no olho, assim, na verdade. A gente, enfim, é essência, assim, né? A gente gosta de gente, sei lá. A gente gosta de pessoas, a gente gosta de trabalhar junto, assim, sabe? A gente gosta de colocar a mão na massa, a gente gosta de estar no escritório, mas gosta de estar na obra, gosta de fazer churrasco com as pessoas, gosta de, enfim, estar junto construindo algo, né? Eu acho que tem um livro muito legal, assim, que a gente usou até bastante tempo atrás, que é o Feitas para Durar, né? E ele fala muito do propósito, então isso não pode sair da cabeça, porque a gente está construindo alguma coisa que é fundamental para a dignidade humana. Então, a gente está fazendo algo que vai ficar, né? Que vai ficar para a nossa sociedade. Então, é um legado que a gente deixa como empresa e como indivíduo, né? Então, levar isso para as pessoas, seja no corpo diretivo, seja na operação, a gente conversar, falar sobre isso abertamente. Não é porque o colaborador está lá no dia a dia ou numa atividade um pouco mais simples, que ele não está se preocupando com isso, que ele não merece conversar sobre isso, que ele não gosta de falar sobre isso, né? De sentir orgulho do que está fazendo. Então, no Feitas para Durar, ele fala muito isso, assim, é óbvio que o resultado importa, né? O resultado, toda empresa precisa ter resultado para prosperar, reinvestir, enfim, e cumprir sua missão. Só que eu realmente penso que o resultado, ele vem como consequência de um atendimento, de uma demanda da sociedade bem feita, né? Então, a gente se preocupa com isso, fala muito com as pessoas, conversa e, enfim, eu penso que quer estar construindo junto. A gente não está ali mandando ninguém fazer nada. A gente está construindo junto com a equipe multidisciplinar, cada um com sua competência, cada um com sua expertise e todo mundo importa. Todo mundo importa, porque senão a gente não consegue fazer. O resultado vem da E operação. aí, uma coisa que a gente sempre, até para colocar ali pro pessoal de casa, né, que nós notamos que isso já tem estudos nesse sentido, né? Cerca de 50% das ações trabalhistas, elas são ajuizadas, né, por conta, de repente, de uma falta, né, de trato melhor com o funcionário, né? Isso você tem que ter, e eu acho que vocês fazem com maestria, né? É você tratar bem, é você saber quando, especialmente, finalizar um contrato, né? Que a pessoa muitas vezes está mais sensível, ou quando adoeceu e tudo mais. Isso faz diferença, né? Para você minimiza os riscos trabalhistas com
esse olhar mais humano, né? O que as pessoas chamam muito, né, desse cuidado sensível aí com o ser humano. Eu acho que vocês têm muito isso, né? Parabenizar e também a CFO por isso. E também, viu, Leonardo, algo que me chama a atenção na fala de vocês e também compartilhando aqui, que eu acho bem importante, principalmente você que é empresário, é empreendedor, existe uma coisa também tão importante quanto manter o funcionário e fidelizá-lo, mas principalmente o processo de escolha, de seleção dos funcionários. E por que que eu digo isso? Qual é a importância, viu, José, por exemplo, da própria consultoria, assessoria jurídica, enfim, na escolha dos funcionários, né, para você ter uma ideia da pesquisa de uma vida pregressa, por exemplo, desse funcionário, não que as pessoas não tenham, né, sempre, pelo contrário, a chance de se reinventar e de serem resilientes, claro que tem chance, mas a importância de avaliar o contexto de onde a pessoa vem, como ela vive, quais os interesses ou intenções daquela pessoa. Então era isso que eu queria te perguntar. Eu penso que realmente a escolha e a atração de talentos para a empresa, ela é fundamental para garantia da, da cultura da empresa, né? Então a gente quer que a cultura siga forte, então uma empresa quando vai expandindo, ela sempre tem o risco de perder um pouco da sua identidade, né? As pessoas, as lideranças vão às vezes se distanciando, ou outras lideranças vão entrando que podem ter um pensamento diferente. Então, eu acho que uma primeira etapa é a gente ter os valores muito bem identificados dentro da empresa, quais são os valores que a gente compartilha aqui dentro, para que a gente busque pessoas alinhadas a esses valores, que venham contribuir, competências muito bem identificadas do que a gente precisa e, enfim, a gente busca um perfil que seja parecido com o nosso, né? Porque, Então, por exemplo, na prática, desculpa sim, te imagina. cortar, mas só para a gente reforçar bem. Na prática, vamos dar um exemplo. A CFO está contratando funcionários. Ela geralmente encaminha para o jurídico uma listagem desses funcionários para que o jurídico também avalie todas as implicações relacionadas àquela busca. Funciona mais ou menos assim na prática? Então, dando todo esse contexto, né, um pouco mais pelo ponto de vista de gestão, né, mas indo ao encontro da perspectiva jurídica, eu penso que existe essa complementariedade, né? Então, se eu estou buscando pessoas alinhadas aos nossos valores, eu quero uma pessoa que reconheça e valorize o papel de todos também. Eu quero uma pessoa que busque excelência em tudo que faz. Eu quero uma pessoa, enfim, que esteja alinhada para isso. E para isso ela precisa, desde ter um bom currículo, um bom histórico, e ser um bom cidadão, né? Ser uma boa pessoa. Então eu penso que essa atuação do jurídico, identificar isso, em auxiliar e trazer essas informações são realmente muito importantes para que a gente traga pessoas boas, né? Para dentro da empresa, pessoas que queiram realmente crescer, prosperar, contribuir e não venham causar, enfim, conflitos, né? Dentro da organização. Bom, a gente está se aproximando praticamente do fim do nosso primeiro episódio do Papo de Líderes. Tem sido uma satisfação, né, essa nossa conversa, uma conversa leve. A gente espera de verdade que você que nos acompanhou e nos acompanha tenha curtido também muito da experiência do José e toda essa história que ele tem construído com seu irmão, Márcio, também com Davi, com todos os colaboradores da CFO, essa seleção de gente, anote bem, que tem mudado a cara do saneamento do Brasil, não só de Santa Catarina. Então, José, já nos encaminhando para o final, aproveitando, por mais que pareça clichê, né, e já convidando todo mundo a compartilhar, a curtir, a estar conosco nas próximas edições, mas qual o teu recado? Por mais, repito, né? Por mais que pareça um clichê, para as pessoas, né,
que estão agora sintonizadas conosco, né, nos mais diferentes locais pelo país ou até fora dele. Da tua experiência, né, que recado, que frase, que palavra te marcaram e que tu pode compartilhar com todos nós, assim, né, por essa tua experiência, por essas tuas andanças, essa tua visão tão humana e tão estratégica ao mesmo tempo? Difícil também. Não, tranquilo. Bom, assim, eu acho que falando de palavras, né? Existem, acho que algumas palavras que ficam assim no nosso vocabulário, na nossa essência, talvez. E eu penso que eu já falei de propósito. Eu realmente creio que o propósito ele dá sentido para tudo que a gente faz. Então, penso que encontrar um bom propósito é essencial para a gente sair feliz para trabalhar. Muito da essência da CFO vem do nosso pai também, né? Então, eu lembro dele sempre me falava, nossa, eu vou trabalhar e eu não fico olhando pro relógio, assim, porque eu gosto do que eu faço. A coisa que mais me incomoda, eu tô trabalhando e tem um cara do meu lado olhando o relógio toda hora, esperando a hora de terminar. Pô, vai fazer outra coisa. Meu pai era torneiro mecânico, trabalhava um trabalho pesado, viajando o Brasil inteiro, então era muito legal ver isso. Ele via um propósito muito claro, assim, ele via a importância do que ele fazia. E eu acho isso essencial, porque a gente pode encontrar propósito de várias formas, né? De várias formas. Então, propósito está sempre ali. E consistência, eu acho que no mundo tão efêmero e de respostas rápidas e de que o resultado tem que chegar logo, as coisas têm que acontecerem logo, eu acho que consistência, ela ela tem seu preço, mas ela traz resultados sólidos e ela traz, né? Acho que um resultado que pode dar mais trabalho, mas ele vai valer a pena com essa consistência. E, enfim, criar esse ambiente que a gente possa se divertir, fazer o que a gente gosta, se divertindo, que o ambiente de trabalho seja um lugar legal, que a gente possa ser generoso com as pessoas, com a gente mesmo e com as pessoas, que a gente queira crescer junto, que as pessoas cresçam de cargo, evoluam, ganhem mais financeiramente, intelectualmente. Então, acho que são algumas premissas assim para a gente ter uma vida feliz e plena e, enfim, com um propósito. Ah, maravilha. Não, José, e até uma questão né, eu acho que de conhecimento para a gente, né, que tu passa muito bem. Gostaria até de saber, uma curiosidade aqui rápida, antes do nosso encerramento, como está a CFO hoje? Quantas obras, até para quem não conhece, né, poucos não conhece a CFO, porque ela está presente, né, em várias obras da nossa cidade, Florianópolis, assim como no estado todo, Brasil, né, inclusive. Queria saber, atualmente, quantas obras vocês estão, né, tocando? Como é que está isso hoje em dia? É, Então, a CFO é uma empresa que, enfim, participa de licitações públicas, obras privadas, então muitas vezes a gente tem mais obras, menos obras, porque as obras variam muito de tamanho também, né? Hoje estamos com obras no Rio Grande do Sul, obras em Santa Catarina. Temos hoje 4 grandes obras, são obras maiores do que os portes que do que o porte que a gente estava acostumado a atuar há poucos anos atrás. Então a empresa está num processo de expansão. Muita coisa acontecendo por causa do marco de saneamento, então a gente tá conseguindo crescer dentro desse contexto, está conseguindo contribuir para o alcance das metas da universalização do saneamento, né? E com a intenção de crescer mais, né? Então, ontem mesmo a gente estava fazendo nosso planejamento estratégico, discutindo com as lideranças da empresa esse futuro, e a gente colocou números bem, bem legais aí para buscar nos próximos anos. E, enfim, continuamos, já atuamos de mais de 30 municípios que a gente já atuou aí no sul do Brasil. Temos, nossa, aí uns 150 quilômetros de rede para fazer no próximo um ano, dois, redes de água, redes de esgoto, então tem bastante coisa acontecendo, muita coisa para fazer. É um desafio grande encontrar pessoas para atuarem no saneamento, atuarem na operação,
Então a gente está sempre buscando inovação também no setor, buscando novas formas, métodos construtivos. Então tá um setor, ainda bem, finalmente começando a se tornar pujante do jeito que precisa ser para a gente resolver logo esse problema, né? Maravilha, então acho que agradecer, né, o nosso convidado aqui, o José, né, não poderia ser uma escolha, né, melhor do que ele para participar desse primeiro podcast. Agradecer mesmo a tua presença, toda a equipe aqui envolvida, né, agradecer o William por sempre nos também ensinar, né, a comunicação. A gente costuma dizer que não é fácil. E agradecer quem está nos acompanhando também, né? E como o William disse, não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar. Isso é muito importante para que a gente siga, né, com esse podcast. Não, eu agradeço muito o convite de vocês, foi bem legal, né? Eu saí um pouco da nossa zona de conforto, mas agradecer e parabenizar o projeto e agradecer a parceria, né? De tanto tempo também, realmente uma década, né? Então, boa parte da nossa experiência foi compartilhada juntos, né? Então, agradecer, parabenizar. Eu acho que a dinâmica do escritório de vocês está muito legal. Sempre muito bom contar com a praticidade, a resolutividade do Fornari, e conhecendo o William há menos tempo, mas percebendo a tua capacidade de mediar conflitos, enfim, e trazer uma tranquilidade para que a gente enfrente os problemas de uma maneira mais leve também. Isso toda a nossa equipe percebe. A gente tem uma equipe fantástica na CFO, então a gente sempre está encontrando parceiros fantásticos também. Então, parabéns, obrigado de verdade, e espero que tenha sido legal. Também agradecendo ao José por essa aula, né? Eu espero que de verdade você tenha curtido. Nós somos advogados e diante de um administrador de empresas. Então, espero de verdade que alguma palavra, alguma frase, algum insight tenha realmente feito a diferença aí, no lugar onde você vive, da forma como você enxerga, da perspectiva que você vê o mundo. Afinal de contas, isso é vida, né? A gente faz empresa com pessoas, né? Com gente. E esse é o nosso intuito, né? De não só levar um direito mais leve, não só levar um direito muito mais humano, de verdade, sem clichê, mas levar essa visão de um empreendedor como esse para que possa, eu repito, nos inspirar a cada dia que passa. Eu quero agradecer ao Leonardo também por tanto nos ensinar, por tanto nos orientar aqui, nos deixar muito confortáveis no dia a dia. É assim que se faz também um escritório de advocacia. Agradecer muito a equipe da Singular Vídeo, que com todo esse profissionalismo que tem entregue e entregado para vocês vão perceber. Agradecer ao nosso advogado Ademir Magno também, que faz parte do nosso time, assim como inúmeros outros parceiros nossos do escritório, que a gente tem tanto orgulho e tanta satisfação de aprender, de estar junto. E principalmente, viu, José, deixar um abraço para a tua equipe da CFO, que nos atura, que é paciente conosco e que são amigos, são pessoas, repito, e que são amigos, resilientes, e convidar cada um de vocês a nos acompanhar. Estamos iniciando uma ideia, um projeto, esperamos ir adiante com novas lideranças. Vem aí já um segundo episódio, fique atento, e vamos em frente. Até lá, muito obrigado pela tua participação, pela sua presença, compartilha, curte. E você ficou com a primeira edição do nosso Papo de Líderes, uma produção aqui do escritório Máximo Fornari Advogados, Florianópolis, Santa Catarina.